Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do segundo ano, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de Química, professor Thomas. A gente vai falar sobre a classificação dos elementos e sobre a teoria do octeto. Pessoal, então vamos lá. A partir do início do século XVIII, Dalton propôs a sua teoria atômica, a qual passou a ser aceita pelas comunidades científicas. E essa teoria atômica veio sofrendo modificações conforme a ciência avançava. Depois a gente teve o modelo atômico de Thomson, depois de Rutherford, depois de Rutherford-Bohr e assim por diante. O fato era que todos aceitavam que tudo que existe era formado por átomos. E começaram a se estudar então quais seriam os tipos de átomos e quais átomos existiam na natureza. Esses átomos que eram idênticos, eles foram chamados de elementos químicos. Para se determinar um elemento químico, atualmente, a gente vê pelo número de prótons, ou seja, a quantidade de prótons determina a qual elemento químico um determinado átomo pertence. Então, existem hoje em dia 118 tipos de átomos naturais e artificiais. E todo que existe no universo é formado por esses 118 tipos de átomos. Esses diferentes elementos químicos, alguns possuem características muito semelhantes. Então se fez uma classificação no que diz respeito ao tipo de átomo e ao grupo a qual ele pertence. Isso daqui é a tabela periódica. É o lugar onde estão escritos todos os átomos conhecidos pelo homem. Essa tabela é a tabela utilizada pelo Estado, onde a gente tem a classificação dos três grandes grupos que compõem essa tabela periódica, que a gente pode ver aqui de amarelinho: metal, verde não metal e azul os gases nobres. O hidrogênio aqui, ó, ele está em branco, porque ele é o único elemento químico que não faz parte de nenhuma dessas três grandes classificações. Sempre quando nós formos observar uma tabela periódica, a gente tem que ficar atento a esse pedaço aqui, ó. Esse aqui é o índice, é como nós iremos ler a tabela periódica. Aqui está mais fácil de ver esse índice. Em cima a gente tem a massa do elemento, aqui o símbolo, aqui embaixo o número atômico, aqui o nome do elemento em português e aqui do lado os elétrons nas camadas. Então a gente tem o hidrogênio, que não pertence a nenhum grupo, os metais aqui todos de amarelo, não metais de verde e gases nobres de azul. Mas o que diferencia o metal do não metal e de um gás nobre? A grande diferença desses elementos químicos diz respeito à quantidade de elétrons que esses elementos têm na sua camada de valência. Lembra no modelo de Rutherford-Bohr que existem várias camadas onde os elétrons podem estar? Essas camadas, a última camada onde tiver um elétron é chamada de camada de valência. E dependendo da quantidade de elétrons que eu tenho na camada de valência, ele vai ser classificado como metal, não metal ou um gás nobre. Os metais sempre vão ter um, dois ou três elétrons na última camada, na camada de valência. Não metal sempre vai ter 5, 6 ou 7 na camada de valência. O gás nobre sempre vai ter exatamente 8, com exceção do hélio. E os elementos que tem 4 exatamente? Os elementos que tem 4 a gente vai estudar mais para frente, que eles vão ser casos específicos. Tem horas que eles vão ser não metais e horas que eles vão se comportar como metais. Mas isso fica para as próximas aulas. Como eu havia dito para vocês, ó, aqui embaixo é o número atômico, então ele tem 3 prótons. É o elemento lítio, a massa dele 6,941. Camada K, que é a primeira, ele tem 2. Na camada L, tá vendo aqui, ó, não é a última, ele só tem 1, por isso que ele é um metal. Magnésio, na última dele, 2, por isso que ele é metal. Alumínio, 3, metal. Nitrogênio, 5, oxigênio, 6 e flúor, 7, eles são não metais, tá vendo? 5, 6 ou 7. Argônio e criptônio, 8, por isso que eles são considerados gases nobres. Lembrando que aqui, ó, eu tenho o hélio que só tem 2 elétrons na última camada. Ele é um gás nobre, uma exceção. Todos os outros vão ter 8. Os químicos começaram a perceber, então, que esses gases nobres, eles ficavam sozinhos na natureza, eles não se ligavam com ninguém.
Já todos os outros elementos químicos, eles estavam sempre ligados a outros elementos, fazendo as ligações químicas. E eles perceberam que os outros elementos tentavam copiar o gás nobre. Eles sempre tentavam ficar com 8 átomos, 8 elétrons na última camada. Isso foi chamado de teoria do octeto. Os átomos, para se estabilizarem, adquirem configuração de gás nobre, ou seja, tendem a ficar com 8 elétrons na camada de valência. Então, sempre que tem uma ligação química, é para tentar chegar na teoria do octeto, tentar ficar com 8 elétrons na última camada. Pessoal, por enquanto é só. Assim que assistirem a aula, tentem fazer os exercícios no Google Sala de Aula. Até mais. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.